Olá, pessoal, bom dia. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade aos desdobramentos do Teorema de Tales. Na verdade, como eu disse para vocês no início, o Teorema de Tales ele é utilizado até os dias de hoje na arquitetura, na engenharia, em várias situações na íntegra, né? Então, ele trouxe muitos benefícios para a humanidade, mesmo tendo sido feito há tanto tempo atrás. Um dos desdobramentos dele, ele nos trouxe, devido às grandezas, às razões entre as grandezas, a proporcionalidade, a gente utiliza até hoje nas questões de proporcionalidade. A gente tem as proporcionalidades padrões, né, as mais utilizadas, então, que geraram até fórmulas dada a essas proporções. E nós temos também a proporcionalidade simples, que é o que a gente chama de regra de 3, e a gente consegue trabalhar com qualquer tipo de grandeza diferente. Nós vamos fazer por parte. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre as grandezas principais, as mais utilizadas, as que se destacam mais e que foram geradas devido à proporcionalidade do Teorema de Tales. As principais que a gente usa até hoje é gramatura de um papel. O que é a gramatura de papel? Se vocês pegarem a resma da folha de papel ofício, vocês vão ver, mesmo que seja no formato A4, vocês vão ver que dependendo da marca, você tem um papel mais fino e um papel mais grosso. O que é isso? É a gramatura. E isso influencia também no preço do papel. Como que eu calculo a gramatura do papel? Se o papel é mais fino, se o papel é mais grosso? Fazendo a proporção, fazendo a razão entre a massa do papel, que é o peso, né? E a área total distribuída. Então, se eu tenho, por exemplo, 100 gramas de massa em uma área de 10 metros quadrados, de 1 metro quadrado, por exemplo, vou botar uma coisa bem fininha, esse papel vai ser bem fininho. Agora, se eu tenho as mesmas 100 gramas para botar em 10 centímetros, esse papel tá grossão. Ele vai ser quase que um papelão daquele bem grossão. Então, o que acontece? A gramatura do papel, ele depende exatamente dessa razão. Massa do papel, aqui a gente até tem, ó. E isso vocês vão ver na embalagem do papel. Na embalagem do maço de folha, quem tiver oportunidade, vai ver que existe aí a massa, que é a grama, ela é sempre dada por grama por metro quadrado. Então, por exemplo, eu digo que a gramatura do papel, e isso a gente tem no livro, tá? A imagem que eu estou gravando aqui é o nosso livro, página 63. Então, o que acontece? Eu uso aí, eu digo que a gramatura do papel, então, é 75 gramas por metro quadrado. Outra que vocês, a gramatura, na verdade, vocês utilizam, mas não dão muita atenção a ela. Outra que vocês também utilizam bastante, com certeza vão lembrar, é a velocidade média. Como que eu calculo a velocidade média? Distância percorrida sobre o tempo gasto. A única coisa que eu tenho que ter atenção é nas unidades de medida utilizadas. Então, por exemplo, a velocidade média, ou ela é dada em quilômetros por hora, então se eu percorrer 140 quilômetros em 2 horas, eu vou ter 70 quilômetros por hora. Basta dividir a fração, a razão. Ou em metros por segundo. Jamais eu posso dar metros por hora, tá? Eu tenho que ter muita atenção aí na hora de montar nesse sentido. O livro está bem explicadinho, se vocês lerem, vocês não vão ter dificuldade. Na página 64, a gente já fala aí de densidade demográfica, que vocês usam muito em geografia, até para entender os conceitos. Isso é um texto que vem muito em livros de geografia. Como que eu calculo densidade demográfica? O que é densidade demográfica? É a quantidade de habitantes em relação ao espaço. Por que nas zonas urbanas, e Itaboraí está passando por essa transformação, a densidade demográfica é muito grande? Porque você tem os edifícios, que a gente chama de arranha-céu. Então, num espaço que você construiria uma casa, que não viveria no máximo uma família, quantas famílias, dependendo da quantidade de andares, da quantidade de apartamentos por aquele andar, você tem naquele mesmo espaço? Diferente de uma fazenda, que os vizinhos são distantes.
Então, você tem, mesmo que você tenha uma casa da fazenda com muitos empregados, que tem muita gente para gerir todo aquele território, para trabalhar, o que acontece? Os vizinhos são muito distantes. Então, o espaço de terra que você tem em relação a uma pessoa, ele é muito maior. E aí, o que acontece com a densidade demográfica? Como uma pessoa tem uma quantidade muito grande de terra, essa densidade diminui. Como que eu calculo ela? Número de habitantes sobre a área da região. Habitantes, quantidade, 1, 2, 3 indivíduos, não tem o meio indivíduo, nem conta um indivíduo, e por quilômetros quadrados, tá? Então, geralmente, a densidade ela é dada habitantes por quilômetros quadrados, e aí você consegue calcular. Consumo médio. E aí, o consumo médio, o que eu gasto em média de gasolina? Se aquele carro bebe muito, se aquele carro bebe pouco, se vai ser álcool, se vai ser gasolina. Hoje em dia, a gente tem muitos carros flex, né? Que aceitam os dois combustíveis. Então, eu vejo o consumo médio, que varia um pouco, e aí eu vejo o que está melhor para abastecer. Como que eu calculo isso? Também distância percorrida igual velocidade, porém, em vez de botar tempo, eu boto volume de combustível. Por que volume? Porque eu estou falando em litro. Então, litro é sempre dado em volume. Então, eu tenho quilômetros por litro. E aí, eu faço a fração e eu calculo média devido à proporção. Lógico que varia, a gente sabe que esse cálculo não é exato, varia se eu estou falando de estrada, se eu estou falando do nosso areal maravilhoso cheio de quebra-mola, que aí eu gasto muito mais. Mas, assim, é uma média que tem de consumo. Então, basta eu dividir e eu sei mais ou menos quanto que gasta, se eu vou gastar muito combustível, se eu vou gastar pouco combustível. Densidade absoluta de uma matéria. Como que eu faço isso? Massa por volume, para saber se ela é mais rígida ou se ela é mais molinha, tá? Aí a gente consegue entender. Se os pedacinhos eles estiverem das moléculas, eles estiverem muito juntinhos, eu vou ter algo mais tenro, mais rígido. Se essas moléculas elas estiverem mais afastadas, eu tenho espaço para deslocamento. E aí ela fica mais flexível. Então, como que eu calculo isso? Massa, o volume, eu calculo densidade. Eu vou saber se ela é mais porosa ou não. Bem, todas essas fórmulas são frações, tá? São razões por conta da proporcionalidade. Todas elas foram geradas, derivadas do Teorema de Tales, graças ao conceito de proporcionalidade, do feixe de retas cortadas, e aí que você faz a proporção dos segmentos e tal. A gente conseguiu chegar nessas fórmulas. São uma das principais, mais utilizadas. No livro vocês vão encontrar. Hoje a gente vai fazer alguns exercícios dos principais, só para poder vocês testarem aplicando a fórmula e tal. E na próxima aula, então, a gente fala um pouquinho das grandezas proporcionais, quando que assim, se eu não estiver falando de densidade, se eu não estiver falando de velocidade média, como que eu vou descobrir quanto tempo uma torneira vai levar para encher a caixa d'água? Como que eu consigo calcular esse tipo de coisa? Quanto que eu vou ter que comprar de fita para fazer os lacinhos da embalagem no brinde do meu aniversário? Então, isso tudo a gente consegue calcular graças ao Teorema de Tales, graças à proporção, de acordo com a quantidade de objetos, a partir de dados que você já obtém no problema e que você consegue usar no dia a dia. E, às vezes, muitas fórmulas de matemática mirabolante, que eu vou ter dificuldade para entender, eu consigo, por habilidade, resolver o problema por regra de 3. Então, assim, isso é um conceito muito rico em matemática e que vale a pena a gente olhar com carinho. Eu vou deixar esses exercícios lá no grupo. Também já foi liberado para vocês o login na plataforma. Esse exercício também vai estar na plataforma. É legal que vocês comecem a se logar na plataforma, para poder a gente ter a presença lá também. Mas eu também vou continuar deixando no WhatsApp por enquanto. E aí, na próxima aula, então, a gente já começa a falar de regras de 3. Essa aula, a gente vai só testar algumas fórmulas, tá? Dessas fórmulas de grandezas proporcionais que foram ditas, as principais. Vou deixar uns 2 ou 3 exercícios. E na semana que vem, então, a gente começa com a regra de 3.
Quem tiver qualquer dúvida, quem não entendeu direito, tá tudo no livro direitinho, vocês viram que eu botei as páginas do livro de vocês. Quem tiver qualquer dúvida, é só postar que a gente explica melhor, tá? Continuem se cuidando, a quarentena diminuiu, mas ainda tem muita gente pegando, então tomem cuidado, vamos fazer um resguardo, e isso não impede da gente aprender, tá? Até a próxima.